Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante filósofo e sobre também importantes emoções humanas, como o desespero que nós sentimos no nosso interior, quando diante de inúmeras possibilidades da nossa liberdade, nós podemos e devemos fazer algum tipo de escolha. Também, não só do desespero, mas da angústia que nós sentimos em algumas situações, também diante da nossa liberdade. Então, para tratar dessas questões profundamente existenciais, aqueles momentos que nós paramos e começamos a refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre a nossa religiosidade ou a ausência de religião, iremos hoje conversar sobre este filósofo do século XIX, que falece cedo. Ele faleceu somente com 42 anos e 6 meses de idade. Eu me refiro a Søren Ubbe Kierkegaard. E aqui eu tenho de fazer uma ressalva. Kierkegaard é como você vai encontrar o nome dele pronunciado, mais ou menos assim, porque veja, como brasileiro que sou, é claro que a minha pronúncia não vai ser tão perfeita quanto a de um dinamarquês. Mas se você for ver um vídeo sobre este filósofo, feito na Dinamarca por um dinamarquês, a pronúncia vai ser semelhante a esta. Já no Brasil e alguns outros países, se pronuncia como se lê. Olha, eu vou ler pela língua portuguesa como Kierkegaard. Então você vai encontrar a grande maioria, se não todos, falando em ou pronunciando o último D, ou não pronunciando o último D, mas Kierkegaard. Mas como ele é dinamarquês, Kierkegaard, que é como iremos chamá-lo. Søren Ubbe Kierkegaard, que nasce em Copenhague, na Dinamarca, cursou teologia e filosofia, obteve o grau de mestre, que na época seria o equivalente ao que hoje nós chamamos de doutor, doutorado, PhD. Isto no ano de 1841, com uma tese onde ele trabalhou o conceito de ironia em Sócrates. Temos aqui no canal vários vídeos sobre Sócrates. Depois você dá uma olhada. O Kierkegaard, ele recebeu a alcunha de ser o Sócrates do Norte. Então já sabe, quando você escutar, o Sócrates do Norte, é o Kierkegaard. Do ano de 1837 ao ano de 1841, temos um fato muito marcante na biografia deste homem, que é o seu romance, o seu noivado com Regina Olsen. Veja, vários e vários comentadores vão bater nessa questão do noivado. Porque como se trata de um filósofo que trabalha a questão da existência, você não tem como separar a sua filosofia da sua biografia. Elas são juntas. Então, tudo que ocorre na biografia do Kierkegaard é importante e fundamental para entender a sua filosofia. E, inclusive, a sua relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a religião da sua comunidade e, inclusive, esse noivado que, veja, em 1840 ele estava profundamente apaixonado, ele era correspondido e, do nada, ele resolveu terminar, sem dar justificativa alguma. Você tem várias hipóteses, Inclusive, há quem defenda que para salvar as aparências da sua ex-noiva, ele deu a entender que foi ela que terminou com ele. Porque na época, os costumes da época, ia manchar a reputação da mulher se fosse o homem a terminar o noivado. Então ele deu a entender que foi ela que terminou o noivado e não ele. Mas na verdade foi ele que do nada resolveu terminar, sem justificativa, sem nada, em 1841, com Regina Olsen.
Tá? E também neste ano de 1841, após o término desse noivado, ele viaja a Berlim, onde na época se encontra o Schelling, dando as suas aulas na faculdade, falando da sua filosofia, sua nova fase da filosofia. E o Kierkegaard participa dessas aulas ministradas então pelo Schelling. Outro fato importante na vida deste filósofo. E, por último, o ano do seu falecimento, em 1855, ele está caminhando pelas ruas de sua cidade, Copenhague, normalmente, e súbito, sem nenhum tipo de aviso, ele sofre um ataque de paralisia na rua, tá? E cai, ele desaba, tá? Não consegue mais andar, ele desaba, tem total paralisia e desaba na rua. É levado para o hospital, se mantém lúcido, consciente, conversando com os amigos, conversando com os médicos, até a sua morte, tá? Fica 40 dias internado no hospital, seu estado de saúde só vai piorando. Não se sabe exatamente por que ele morreu. Alguns comentadores aventam a hipótese de uma tuberculose, outros lembram que a saúde dele seria uma saúde frágil, mas a verdade é que a gente não sabe por que ele morreu, o que ocasionou esse ataque de paralisia na rua, e por que ele ficou 40 dias internado, só piorando no hospital até o seu falecimento, mas conversando com as pessoas, lúcido, com consciência. Ora, vamos então, até agora, à sua biografia e à sua filosofia. Veja, a sua obra, uma obra importantíssima, se você pretende realmente se dedicar à filosofia, você tem de conhecer o Kierkegaard, ele é importantíssimo. E a sua obra se confunde com a sua biografia. Em particular, aqui cabe destaque o seu diário. Sim, durante boa parte da vida dele, até os últimos dias, ele escreveu um diário. E neste diário, ele trata das questões da sua vida a par com as questões da filosofia que ele está desenvolvendo. Então, muito importante vamos encontrar referência a esse diário do Kierkegaard. Também, como eu falei ainda há pouco, muito importante entender esta relação com a Regina Olsen, o seu noivado e o término desse noivado, e a relação que ele manteve com seu pai. O seu pai tinha profundos conflitos religiosos e o Kierkegaard herdou esses conflitos do pai. Teve uma relação meio complicada com o pai. E é interessante você entender essa relação para você entender, tá, a filosofia dele. Veja, há um momento na vida deste filósofo que ele acredita que a família está amaldiçoada. Ah, meu pai fez alguma coisa de muito mal para com Deus. Por quê? Estamos sofrendo uma maldição, mas a culpa dessa maldição é do meu pai. Olha, a minha mãe faleceu. Eu sou o sétimo filho desta família. Foram 7, tá? 7 filhos. 5 já faleceram, tá? Só sobrou eu e mais um. Vai falecer todo mundo, só vai ficar vivo meu pai. É uma maldição sobre esta família, tá? Essa é a cabeça dele. Inclusive, há comentadores que vão dizer que o término do noivado dele seria para ele acreditar que estaria levando a maldição da família para com a Regina Olsen e para os filhos desse relacionamento. Mas são conjecturas, tá, gente? A questão da maldição, não, tá? Você tem no diário, o Kierkegaard realmente acreditava que a família estava amaldiçoada por algo que o pai tinha feito. E este algo estaria vinculado a ele ter, o pai, anos passados, ter amaldiçoado a Deus e ter tido relações sexuais e provavelmente engravidado a mãe do Kierkegaard antes, tá, do casamento. Ou seja, teve relações sexuais com a mulher antes de se casar com ela. Beleza? Mas depois casou, normalmente. E ainda quem cogite, porque a mãe do Kierkegaard é a segunda esposa do pai, né? E a primeira não teve filho algum. Nenhum. E quando ela estava no... Há quem cogite, alguns comentadores fazem uns cálculos lá, matemáticos, que pelo nascimento de filho e tudo, que o relacionamento sexual com a mãe do Kierkegaard teria ocorrido ainda com a primeira esposa viva, mas no leito de morte. Mas são conjecturas feitas a partir de cálculos matemáticos.
de alguns comentadores. De qualquer forma, tá? Este nosso filósofo acreditava que pairava maldição na família por causa do pai, tá? Do procedimento do pai em relação a Deus, em relação à sua mãe. Tá? Então tem essa relação muito conflitiva com o pai, e é muito importante para você entender a filosofia do Kierkegaard. Tá? Então, tá, nós temos também na vida deste filósofo o uso que ele fez, tá, de diversos e distintos pseudônimos. Cada livro que ele escrevia, gente, ele botava um nome diferente. E alguns nomes bem curiosos, que eu não vou nem citar aqui, mas que eu teria de falar em dinamarquês, teria de passar a tradução para o português, mas são nomes bem curiosos, depois você pesquisa na internet. O uso desses pseudônimos, esses nomes distintos para escrever obras diferentes, tem uma razão de ser, pois há de permitir apresentar pontos de vista distintos sobre os mesmos temas filosóficos, religiosos, propiciando que uma discussão sobre esses temas. Porque eu escrevo uma coisa defendendo um ponto, depois eu mesmo escrevo outra coisa com outro nome defendendo um ponto diferente, entendeu? Tá? Não há contradição, porque para quem está lendo não é a mesma pessoa que escreveu. Tá? Mas no fato é a mesma pessoa que escreveu, só botou nomes diferentes. Eu estou defendendo isso, agora estou defendendo aquilo. Então proporciona o quê? Um debate. Tá? E o Kierkegaard, ele foi deveras ignorado, totalmente ignorado, fora do seu próprio país, a Dinamarca, durante o transcurso de todo o século XIX. Gente, o século XIX, na Europa continental, é o século do Hegel. Todo mundo é hegeliano, ou a favor ou contra, mas todo mundo faz leitura do Hegel. Você tem os hegelianos de direita, você tem os hegelianos de esquerda, mas até o Marx e o comunismo, tá? O Marx faz leitura do Hegel, ele está dentro daquela esfera dos hegelianos de esquerda. Então todo mundo no século XIX lê filosofia do Hegel. Hegel virou sinônimo de filosofia, ponto. Menos na Inglaterra. No Reino Unido, na Grã-Bretanha, predominava o pragmatismo, o utilitarismo, era outro mundo. Mas na Europa continental era Hegel. Tá? E o Kierkegaard é o oposto, ele se opõe a Hegel. Só, Hegel está errado. Tá? Então ele foi ignorado na Europa toda. Até o século XX. Aí por volta de 1920, tá? Nós começamos a ter estudos alemães, tanto na área da teologia, tanto na área da filosofia, que vão enfocar este filósofo, e mais tarde há de surgir o existencialismo, que é uma grande corrente filosófica do século XX, que eu gosto muito, inclusive, que vai ter no Kierkegaard um proto-existencialista, ou seja, aquele que é existencialista antes do existencialismo existir, porque ele está lá no século XIX, ele vai falecer ali na metade do século, 1855, e o existencialismo mesmo vai surgir na metade do século XX. Tá? Então ele é um proto-existencialista. Tá? E é considerado, por muitos comentadores, o verdadeiro fundador do existencialismo, que só vai ocorrer no século XX. Tá? A obra deste filósofo, ela enfatiza o tempo todo a singularidade da experiência humana. Você é único, sua experiência é única, pessoal, intransferível, não é algo coletivo. E há de exercer uma forte influência a partir do século XX, tá? Na filosofia, na teologia e na psicologia contemporânea, gente. Hoje mesmo, tá? O Kierkegaard está presente na psicologia, se você for estudar psicologia, na filosofia e na teologia. Não tem como. Ele é importantíssimo. Mesmo tendo sido ignorado no século dele, tá? No século seguinte, ele foi redescoberto. E ele, claro, traz um pensamento religioso cristão muito, muito forte. Em sua obra, o Kierkegaard aborda temas tais como o humano diante de Deus,
tá? O pecado, sabe? O pecado, a salvação pela fé, a fé cristã. Tá? Temos nele uma forte crítica ao cristianismo, mas aquele cristianismo que estava presente na igreja luterana pietista dinamarquesa de sua época. Que ele dizia que aquilo ali era só das portas para fora, era um cristianismo de fachada, que o verdadeiro cristianismo ele não pode ser institucionalizado, ele é individual, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A relação que você tem com Deus é pessoal, tá? E essa relação tem que ser sincera, genuína. Ele não via isso na igreja luterana da Dinamarca. Trata-se de um pensador totalmente assistemático. Ou seja, ele não desenvolve um sistema filosófico. E volto a lembrar, na época haviam grandes sistemas filosóficos como o idealismo alemão do Hegel. Tá? Então era a época dos sistemas, o século XIX é a época dos grandes sistemas filosóficos. Um pensador assistemático, ele não quer um sistema. Tá? Ele trabalha com a existência da pessoa, o singular, tá? E não o coletivo, ele não vê por aí. É um escritor, como eu falei, religioso, mas um religioso cristão, que se opõe o tempo todo ao hegelianismo. Tá? Ele se opõe à razão, aquela razão presente no filósofo Hegel, a razão que tudo abarca. Tá? Porque para Hegel, tudo é o desenvolvimento desta razão, que é o espírito se desenvolvendo historicamente, se descobrindo a si próprio. E o Kierkegaard vai dizer, não é por aí não. Tá? Então essa razão lá de Hegel, que tudo engloba, ele fala, não. Tá? Porque para este filósofo, a nossa realidade ela é única, ela é singular. Tá? Ela provém da subjetividade do indivíduo. É algo primário e irredutível a qualquer outra coisa, seja lá o que for, minha gente. Inclusive, a nossa própria razão. Como queria o Hegel. O Hegel queria reduzir a realidade à nossa volta à razão, ao espírito. Gente, está gostando? Deixa o teu comentário no vídeo, eu quero escutar a sua opinião sobre esse filósofo existencialista. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Mas voltemos ao Kierkegaard. Ele tem uma ênfase nas questões existenciais. Eu particularmente, veja, eu falei ainda há pouco filósofo existencialista, mas a rigor, mesmo ele sendo um filósofo que vai marcar essa questão da existência, a rigor não seria certo, correto, chamá-lo de filósofo existencialista, porque a filosofia existencialista, essa escola, ela só vai surgir na metade do século XX. E este nosso amigo aqui há de falecer na metade do século XIX. Então ele é um proto-existencialista, ele antecede a escola filosófica do existencialismo. Então não seria correto, tá, chamá-lo de filósofo existencialista, mesmo vários comentadores lhe conferindo o mérito de ser o pai, tá, do existencialismo, o fundador do existencialismo, mas cerca de 100 anos antes. Tá bom? É uma voz sozinha, tá, muito antes da escola filosófica vir de fato a surgir. Agora, vamos falar nos níveis de conhecimento que vocês vão encontrar, inclusive no YouTube. Alguns que vão fazer vídeos só para explicar isso. Tá? Eu até pensei em fazer posso até fazer mais tarde para desenvolver em maior profundidade. Queria falar em 3 níveis do conhecimento, 3 estágios, ou, em outra linguagem, 3 estádios. Também perfeito, correto. Estágio ou estádio. Tá? Quanto faz? Seria o estético, o ético e o religioso. Os 3. Veja, não são estágios sucessivos. Eu encontrei já gente falando besteira mesmo, é erro. Associando isso à infância, à adolescência,
tá? Depois a vida adulta e depois a velhice. Errado, tá? Não tem nada a ver com as fases de vida em relação à sua maturidade. Ah, sou adolescente, sou adulto, agora eu sou velho. Não, isso é besteira, tá, gente? E também não é uma coisa sucessiva. Este aqui é depois o outro, tipo degrau de uma escada, depois o outro. Não, também é besteira. Tá bom? Não é por aí. Vamos lá, o estágio estético. Tá? Estas pessoas, elas vivem o aqui e o agora. É os prazeres. Tá? Nós estamos vinculados à relação prazer e dor do aqui e agora, nesse momento presente. E esse estágio estético, ele se divide em três, porque vamos ter três coisas ali presentes, que é a ênfase na sensualidade, ou a ênfase na dúvida, ou a ênfase no desespero, que são os três elementos que estão ali presentes no estágio estético. Há outras pessoas, no entanto, que vão assumir uma postura ética. E veja, do estético para o ético é um salto. Não é uma mera passagem, não é subir um degrau, é um salto. No ético, nós temos a moral, nós temos o cumprimento do dever, o dever moral. Veja, o estético, você pode dizer que é aquele homem que vai conquistar uma mulher, depois outra mulher, é o sedutor. Mas ele não vai assumir um compromisso, ele vai conquistar uma, vai largar, vai conquistar outra, vai largar. E por favor, estou dando o exemplo de um homem, você pode usar muito bem o exemplo de uma mulher. Estou embasando no homem porque no século do nosso filósofo aqui, tá, o exemplo seria para um homem. Agora no século XX, você pode ter uma mulher exatamente com o mesmo comportamento, então é o gosto seu, tá bom? Mas se você seduz uma pessoa e depois a larga, porque o importante é a conquista, é viver o momento presente aqui e agora. O ético é diferente, você vai casar, você vai assumir responsabilidades, compromisso, agora eu tenho um casamento, eu tenho um emprego, eu vou cumprir minhas obrigações religiosas, eu vou na missa no domingo, ou vou frequentar o culto, tá? Eu vou ser um cidadão responsável, tá, dentro desta sociedade. Vou fazer tudo que perante as outras pessoas seja esperado de uma pessoa temente a Deus e que seja útil socialmente. Esse é o estágio ético. Então temos o estético, viver o momento presente, tá? Temos o ético, a questão do dever moral, e se você dá um salto no abismo, nós temos o estágio religioso. E veja, quando você olha para o abismo, é como se o abismo olhasse também para você. O medo que você tem de saltar no abismo, ele é acompanhado do desejo lá no fundo de saltar no abismo. E este abismo é a total entrega a Deus. Mesmo que você vá contra a moral, mesmo que você vá contra a ética, mesmo que você vá contra a razão, porque o Deus cristão é o Deus dos paradoxos, é o Deus das contradições, é o Deus do absurdo, porque perante a razão, perante a ética, é um absurdo a fé cristã. E por ser este absurdo, você larga a razão, você larga a ética moral e você se entrega de braços abertos unicamente a Deus. Então esse é o estágio religioso. Não necessariamente você, enquanto pessoa, vai passar pelos três estágios. Você pode ficar a sua vida toda no estágio estético. Nascer, viver a vida toda, vir a falecer no estágio estético, sempre vivendo o momento presente. Algumas pessoas vão chegar ao estágio ético, mas jamais vão dar esse salto necessário dentro da fé cristã para o estágio religioso. Veja, perante a moral luterana, porque por Kierkegaard ele está pensando na fé cristã, mas a partir da reforma protestante. Então, diante da moral luterana, perfeito, você vai para o céu, minha gente. Você é um homem ético que cumpre as suas obrigações morais, cumpre as suas obrigações religiosas, cumpre as suas obrigações sociais.
Mas Kierkegaard diz, isso não vale. É muito mais que isto, minha gente. É necessário um salto de fé. E isso ocorre quando você ultrapassa a medida da razão, a medida do estético e do ético. Você chega ao homem no estágio religioso. Gente, como eu falei, estágio ou estádio, quanto faz. Agora, em relação ao estético, o ético e o religioso, vou citar o título de uma das obras do Kierkegaard. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Você não pode estar com um pé em cada. Ou você está num estágio, ou você está no outro estágio. Tá? A verdade, gente, ela não se encontra no puro pensamento, e sim na nossa subjetividade. E aqui, para exemplificar o estágio religioso, esse salto de fé, o nosso filósofo aqui há de citar uma passagem bíblica do Gênesis, que eu vou convidar vocês a lerem. É o capítulo 22, versículos 1 a 19, quando o cavaleiro da fé, Abraão, ele vai sacrificar o próprio filho, Isaac. Vai sacrificar, vai matar, gente, vai matar, uma oferenda a Deus. Tá? O seu filho bem amado, aquele que já chegou numa idade avançada, que ele muito desejava com a sua mulher, que foi um presente de Deus. Então ele vai sacrificar a Deus, porque Deus assim o pediu, o quis. Tá? Ele se entrega à razão. Não, a razão vai dizer para ele, não faça, é meu filho, eu amo meu filho. A ética vai dizer, é errado, eu sou pai e não posso matar meu filho. A moral religiosa vai dizer a mesma coisa, mas ele deu um salto de fé. E se Deus assim o quer, ele sacrifica seu filho. E no momento derradeiro, onde ele vai realmente executar o sacrifício, um anjo de Deus impede esse sacrifício e o substitui por outra criatura, tá? Um cordeiro. Tá? E agora ele sacrifica o cordeiro. Mas ele demonstrou total fé a Deus. Então, apesar de... Gente, essa interpretação que o Kierkegaard dá desta passagem bíblica do Abraão, eu tenho sinceras ressalvas, mas não creio que seja aqui o momento de fazê-las. Porque... vou só fazer uma partezinho pequeno, tá? Nesta época histórica, o sacrifício de humanos era comum nos povos ali na região. Então esta passagem bíblica ela pode ser entendida também como uma lição, como uma forma de você ensinar ao povo judeu a não sacrificar humanos e sim outros animais, como por exemplo o cordeiro, se tornando diferente dos seus vizinhos, porque a prática de sacrifícios humanos era algo comum na região. Tá? Mas veja, isso não está em Kierkegaard. Tá? Pelo contrário, ele vê como algo fora da normalidade. Ele vê como algo absurdo, tá? Você sacrificar o próprio filho. Tá? Se bem que na Ilíada, sabe a Ilíada, a Odisseia? Então na Ilíada, Agamenon, buscando ventos favoráveis para chegar a Troia, sacrifica a própria filha. Então veja, eu poderia tecer uma crítica em relação à cultura da época histórica e mesmo a época posterior, quando os romanos em suas conquistas chegam no que hoje nós chamamos de França, Inglaterra ou Alemanha, e encontram a prática de sacrifícios humanos visando conseguir forças junto aos deuses para combater os romanos, que aliás escandalizou os romanos da época. E isso estamos falando séculos depois. Então, eu não vou tecer por aí. Não é o caminho que o Kierkegaard tece. Ele só coloca que
houve um salto de fé por parte do Abraão ao aceitar, tá, sacrificar o próprio filho a Deus. Tá? E que isso, tá, faz com que ele ultrapasse tanto a razão, tanto a ética, tá, e nesse salto de fé. Tá bom, gente? Lê essa passagem bíblica. Se quiser, depois eu posso fazer um vídeo específico sobre essa passagem, mas aí, tá, não somente dentro da visão do Kierkegaard, mas fazendo uma crítica em relação à parte histórica ali presente, para ver o verdadeiro sentido e a aprendizagem nela contido. Tá? Muito que está na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, na verdade, são metáforas que nos ensinam várias coisas sem que a gente perceba o que está sendo ensinado. E, na verdade, às vezes a mensagem não é para nós, cidadãos do século XXI, e sim para as pessoas daquela época histórica. As práticas presentes naquela época histórica. Mas voltemos. O salto em direção à fé e ao absoluto tende a escandalizar a moral, a ética e a razão. É um absurdo. Tá? E nesse nosso filósofo, vamos ter muito presente a ironia que vem lá do Sócrates. E veja, também do Sócrates, a ideia de que não é possível chegar à verdade realmente dos fatos, aprendendo uma dada doutrina. A verdade não vem de fora para dentro. Tá? A verdade vem de dentro para fora. Tá? A verdade já está dentro de você. Veja os vídeos sobre o Sócrates que nós temos aqui no canal. Então, a busca da verdade, ela é interior, tá? Subjetiva, vinculando o sujeito ao universo, a Deus. Tá? E a angústia que eu falei muito presente, lembra? O desespero e a angústia são os dois sentimentos básicos de todo humano e estão muito presentes na obra do Kierkegaard. A angústia está vinculada à existência humana, ao próprio existir. O meu existir, o seu existir. E se dá diante da total liberdade que nós temos para as nossas escolhas. Liberdade infinita. Você pode escolher, inclusive, se opor ao Deus que te criou, como Adão e Eva fizeram ao comer do fruto proibido. É? Então veja, justamente por causa disto, a angústia e a liberdade, elas são anteriores ao pecado original. Porque veja, não teria pecado original algum, tá, se Adão e Eva não comessem do fruto proibido. Agora, antes deles comerem do fruto proibido, eles tiveram liberdade. Porque se eles não tivessem liberdade, eles sequer cogitariam comer ou não deste fruto. E se eles tinham liberdade, eles tiveram que fazer uma escolha. Ou faço ou não faço. Angústia. Angústia diante da total liberdade. Então, a angústia e a liberdade são anteriores ao pecado original. A liberdade e a angústia antecedem a escolha entre obedecer ou não obedecer a Deus. Há um abismo, gente, um abismo total de possibilidades. Um abismo de escolhas possíveis. Para mim, para você, para todos. Daí a enorme angústia. A angústia diante desta infinidade de escolhas, da liberdade que eu tenho para exercer uma ou outra escolha. A angústia e também o desespero, tá, são centrais na obra deste filósofo, o Kierkegaard. A angústia, no entanto, é algo bem mais amplo e universal. E tem como foco a liberdade, a responsabilidade pelos seus atos. Porque se você escolhe, você é responsável por aquilo que você escolheu. Lembra de Adão e Eva? Então, eles foram expulsos do paraíso. Tá? Foram punidos. Por quê? Eles são responsáveis pela sua escolha. E você tem uma possibilidade enorme de escolhas. Então são múltiplas possibilidades, múltiplas escolhas possíveis. Isso gera angústia. A angústia está voltada para o externo, ao ser. O externo, a pessoa.
Ela não está voltada para mim aqui dentro, está voltada para algo que eu vou fazer aqui fora. Nesse sentido, veja, o desespero, ele está dentro da angústia. A angústia é algo amplo. O desespero é um tipo particular de angústia. O desespero é um tipo específico de angústia. A angústia é mais amplo. O desespero não, ele é mais específico. Tá? É um tipo particular de angústia, voltado para mim, para aqui dentro, para o interno, para as identidades, para as dúvidas que eu posso ter aqui comigo, para toda aquela luta interior tida dentro de mim, tá? Veja, enquanto que a angústia é voltada para fora, o desespero é voltado para dentro, é a luta dentro de mim, gente. O desespero é uma condição também existencial do humano. Tanto o desespero, tanto a angústia. Entendeu a diferença? O desespero não deixa de ser angústia, mas é um tipo particular de angústia, específico. Porque o desespero está vinculado à minha identidade, à minha dúvida, tá? Está voltado para dentro, tá? Já a angústia, no sentido mais amplo, ela está voltada para fora, para inúmeras possibilidades de escolhas que eu tenho, para obedecer ou não obedecer ao Deus cristão, para a responsabilidade pelos meus atos, diante da total liberdade que eu possuo. Gente, se você entender que você é livre realmente, e que tudo que você faz, fez ou fará na sua vida é responsabilidade sua, olha a angústia, olha o desespero, minha gente. O desespero está presente na luta interior, tá? Entre quem a pessoa é, tá? E quem a pessoa gostaria de ser. A superação do desespero se dá por meio da fé cristã, permitindo a religação deste sujeito consigo mesmo, encontrando significado para a sua vida, para a sua existência. Desespero e angústia, gente, são dois sentimentos básicos a todos os humanos. O foco da filosofia de Kierkegaard é a relação do sujeito com Deus. A verdadeira religião, minha gente, se dá enquanto experiência profundamente pessoal, íntima, autêntica. Não pode ser mediada por terceiros. Sejam estes instituições religiosas, como a igreja, ou dogmas, tá? Dogmas religiosos. Não. Tá? É algo pessoal, é algo seu, é algo íntimo. A filosofia de Kierkegaard trata da liberdade, da individualidade, da fé e da condição humana, enquanto ser existencial, com forte ênfase na subjetividade. Sua filosofia nos apresenta um desafio eminentemente atual, que é o confronto entre a angústia e desespero que nós vivemos dentro de nosso ser, tá? Diante da total responsabilidade, liberdade e do significado que nós devemos dar à nossa vida, à nossa existência, única, singular. É minha, de mais ninguém. É sua e de mais ninguém. Gente, deixa o teu comentário, quero escutar a sua opinião. Muito obrigado pela presença daqui. Valeu mesmo. Até mais.